Boa noite, queridos habitués do Filosofia de Boteco. Depois da tempestade dialética que foi Zizek, com seus gestos histéricos, sua jouissance ideológica e suas provocações leninistas, vamos desacelerar o ritmo, pedir uma cerveja gelada e nos acomodar numa conversa mais amena, mais democrática, mais americana. Hoje o filósofo na mesa é Richard Horf, que nasceu em 1931, faleceu em 2007. O mais influente pragmatista da segunda metade do século XX. O homem que quis enterrar de vez a filosofia com F maiúsculo e substituir por uma conversa contínua, contingente e solidária. Horf foi professor em Princeton, na Virgínia e Stanford, e escreveu livros como Philosophy and the Mirror of Nature, Contingence, Irony and Solidarity, e a coletânea de ensaios Objectivity, Relativism and Truth. Ele é, ao mesmo tempo, adorado por liberais progressistas e odiado por realistas metafísicos de todos os espectros. Imaginem agora o boteco com luzes mais quentes, fumaça de cigarro, mesmo que seja proibido em lugares fechados, e eu servindo uma rodada de bourbon. Horf não quer nos dar verdades eternas. Ele quer nos convencer a abandonar a pretensão de que a filosofia pode nos dar fundamentos absolutos e, em vez disso, cultivar uma esperança liberal utópica baseada na imaginação e na solidariedade. Comecemos pelo gole de morte que Horf deu à epistemologia tradicional, a sua filosofia e o espelho da natureza. Foi publicado em 79, um livro que é uma desconstrução genealógica da ideia de que a mente humana é um espelho que reflete a realidade tal como ela é em si. Essa metáfora do espelho, herdada de Descartes e Locke, passando por Kant, sustenta toda a filosofia moderna. O sujeito cognoscente representa o objeto. E a tarefa da epistemologia é garantir a correspondência adequada entre representação e realidade. Hort, inspirado em Dewey, Wittgenstein e Heidegger, mas também em Keynes e Slars, argumenta que essa imagem é historicamente contingente e filosoficamente estéril. Não há estrutura intrínseca da mente, nem estrutura intrínseca do mundo que possamos captar. A linguagem não é um médium transparente, é um conjunto de ferramentas que utilizamos para lidar com o mundo. A verdade não é correspondência, adequatio rei et intellectus, mas justificabilidade perante uma audiência, o que Slars chamou de Space of Reasons e que Horf reformula como conversa comunitária. E aqui que entra o pragmatismo clássico. James, Peirce, Experience Dewey. Para Horf, a filosofia deve abandonar a pretensão de ser tribunal da razão pura e tornar-se uma forma de crítica cultural, ajudando a sociedade a imaginar futuros melhores. E o conceito mais provocador de Horf é a contingência radical de tudo que consideramos necessários: linguagem, self e comunidade. A contingência da linguagem diz que nosso vocabulário final não é o vocabulário final com V maiúsculo, que capta a essência do mundo. Apenas um vocabulário entre muitos possíveis, historicamente contingente. Não há linguagem da natureza. Há apenas metáforas que se tornam literais com o tempo, como disse Nietzsche, e Horf adora repetir Nietzsche. Contingência do self diz que o eu não tem núcleo essencial, nem alma cartesiana, nem telos hegeliano. É um tecido de crenças e desejos contingentes, redescrível a partir de novos vocabulários. A autocracia é a capacidade de reescrever a própria narrativa. E a contingência da comunidade liberal, que é a própria democracia liberal que Horf defende, que não é fundamentada em uma natureza humana universal ou em direitos naturais ahistóricos. É contingente, produto de acidentes históricos europeus do século XVIII, mas que funcionou melhor que alternativas em reduzir a crueldade.
Daí surge o famoso ironista liberal, alguém que reconhece a contingência de seu vocabulário final, mas que continua comprometido com valores liberais, redução do sofrimento, expansão da solidariedade. O ironista não busca fundamentos metafísicos, busca narrativas inspiradoras. E Horth distingue dois projetos. O projeto metafísico realista, que busca objetividade, verdade como correspondência e fundamentos últimos. E o projeto pragmático liberal, que é cultivar solidariedade, imaginar o sofrimento do outro e expandir o nós. Contra Jung Habermas e a sua razão comunicativa universal, Horth é cético. Não há critérios transculturais neutros. A solidariedade não vem da razão, mas da imaginação sentimental. Ler os romances, ver filmes, ouvir histórias que nos fazem sentir a dor de pessoas distantes, sejam mulheres, sejam negros, sejam gays, animais ou estrangeiros. Aqui ele cita Annette Baer, Judith Sklar e Dewey, que diz que a democracia é uma forma de vida baseada na esperança, não na certeza. A utopia liberal de Horth é uma sociedade pós-metafísica, onde a filosofia se dissolve em literatura e jornalismo engajado. Horth foi acusado de tudo: relativismo niilista, por alguns realistas como Putnam e Nagel, quietismo político, por marxistas e pós-estruturalistas, etnocentrismo disfarçado, por alguns multiculturalistas. Sua resposta clássica é: sim, sou etnocêntrico. Defendo os valores do Ocidente liberal porque são os meus e porque funcionam melhor em reduzir crueldade. Mas isso não é argumento circular, é a lealdade histórica. Contra Zizek, do nosso episódio anterior, Horth rejeitaria a nostalgia pela revolução radical e pelo ato traumático. Para ele, a esquerda deve abandonar o marxismo e abraçar um reformismo meliorista, sentimental e inspirado em Whitman e Dewey. E contra os pós-modernos franceses que ele tanto leu, Derrida e Foucault, Horth diz: vocês são ironistas privados brilhantes, mas não ajudam na esfera pública. Derrida é ótimo para construir textos canônicos, mas não para inspirar esperança social. Na nossa época, Horth parece ao mesmo tempo datado e também profético. O fim da filosofia que ele anunciou não aconteceu. Metafísica analítica e continental continuam vivas, mas a sua crítica ao fundacionalismo ressoa na era da pós-verdade, das fake news e das narrativas concorrentes. A ideia de que a solidariedade vem da imaginação literária antecipa discussões atuais sobre empatia digital, cultura do cancelamento e identidade. Críticos dizem que o liberalismo Horthiano é ingênuo diante do populismo autoritário. Defensores respondem que sua ênfase na conversa e na educação sentimental é exatamente o antídoto. Então, caros ouvintes, a gente encerra mais uma conversa nesse balcão, com o Horth nos deixando uma mensagem simples, mas também desafiadora. Abandonem a busca por fundamentos eternos, cultivem a esperança contingente. Leiam romances, ouçam histórias de sofrimento alheio, expandam o círculo da solidariedade. A filosofia não nos salvará com verdade. A literatura e a política democrática talvez sim. No próximo episódio, vamos mudar completamente de registro e mergulharemos na fenomenologia do corpo com Maurice Merleau-Ponty, o filósofo da percepção encarnada, do chiasma entre sujeito e mundo. Obrigado por ficarem comigo até o fim nesta rodada pragmática do Filosofia de Boteco. Continuem conversando, continuem imaginando os futuros e construindo mais saúde e mais solidariedade.